Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho fascinante, que traz um aprendizado para nós e faz parte do crescimento de todo crente, inclusive, que é a perseverança. A perseverança é algo tremendo que o crente precisa praticar. A gente pratica a perseverança porque a gente não confia na força do nosso braço. Quando a gente desiste, a gente diz, eu falhei. Porque a gente sabe que Deus não falha, né? E quando a gente persevera, a gente está com a nossa fé ligada no Senhor, né? E o Senhor é quem nos leva à frente, é Ele quem nos faz prosperar na nossa caminhada e na nossa busca, né, por aquilo que nós estamos ansiando naquela perseverança. Então, hoje a gente vai tratar disso, vamos tratar de perseverança. E antes da gente começar a nossa palavra, vamos orar, né? Vamos falar com Deus nessa hora para o Senhor poder nos abençoar, o Senhor poder vir sobre nós com autoridade, vir sobre nossa vida com poder, né? E nós possamos ser alimentados pela Sua palavra e que de fato a graça do Senhor esteja sobre nós, esteja sobre a Sua igreja. Vamos orar? Pode curvar sua cabeça aí na sua casa para nós falarmos com Deus? Amém? Curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor nessa hora. Paizinho querido e glorioso, muito obrigado por mais uma vez podermos estar reunidos aqui como igreja do Senhor. Obrigado, Pai amado, pelo privilégio de, mesmo com tanta coisa acontecendo lá fora, nós continuamos firmes no Senhor, nós estamos confiando no Senhor da igreja e a igreja não parou, a igreja não se deteve. O Senhor tem nos dado recurso e nós temos lançado mão dos recursos. E por isso temos nos reunidos esses dias à noite para compartilhar da palavra, para estudar, para nos alimentar por ela. E tem sido bênção para a nossa vida, tem sido bênção para a tua igreja. Queremos te agradecer, ó Pai amado, pelos irmãos que já estão aqui na live conosco, aqueles que estão chegando, aqueles que vão entrar ainda, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa falar ao coração deles, segundo aquilo que o Senhor já falou no meu coração. Queremos interceder, ó Pai amado, ainda pelo presbítero Wagner. Hoje seria o dia dele trazer a palavra aqui, mas por conta do Covid-19 ele está se sentindo um pouco indisposto e nós nos colocamos aqui à disposição para estarmos realizando esse trabalho hoje. Que o Senhor abençoe o teu filho, restaura a saúde dele, restaura por completo, Pai amado, a dele e de todos aqueles que estão sofrendo nesta hora, em detrimento dessa enfermidade. Abençoa o culto dessa noite, abençoa a nossa palavra, abençoa os irmãos, ó Pai amado, e que os corações possam estar abertos, que o coração esteja receptivo à Tua palavra e que essa possa causar mudança em nós. Que essa possa fazer algo diferente na nossa vida. Em nome de Jesus, nos abençoa, caminha conosco dentro desse tempo e que teu nome seja glorificado acima de todas as coisas. Em nome de Jesus eu te oro agradecido. Amém, Senhor. Amém. Amados, abra comigo a tua Bíblia. Chegou aí aniversariante da noite. Boa noite, Neia. Parabéns, que Deus te abençoe e te fortaleça. Né, que Deus possa fazer o seu rosto resplandecer sobre você e sobre a tua casa, tá bom? A igreja te ama, nós te amamos, minha família, e mandamos um abraço bem apertado para você, tá bom? Feliz aniversário, minha irmã. Abra comigo a tua Bíblia, querido, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos 35 ao 43. Lucas, capítulo 18, versículos 35 ao 43. Crente, né, claro, quem nunca leu o texto do cego de Jericó? É esse texto que nós vamos trabalhar nessa noite, sobre esse texto que nós vamos caminhar na presença de Deus. Então vamos estar compartilhando a leitura da palavra em Lucas capítulo 18, versículos 35 ao versículo de número 43. Amém? Está escrito assim: a cura do cego de Jericó. Aconteceu que, aproximando-se ele, Jesus, né, de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem, e tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Esse texto é um texto muito rico, muito você pode tirar milhares de coisas aqui e certamente o Senhor vai alimentar a tua alma toda vez. Se você ler 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes esse texto, você vai ser alimentado talvez de 20 formas diferentes. Mas uma característica que marca a vida deste homem, Bartimeu, que marca essa história, é a perseverança. A perseverança ela tem que fazer parte da vida do cristão, porque ela está intimamente ligada à fé. A perseverança, eu procurei no dicionário o significado íntegro da palavra perseverança, e o significado do dicionário Aurélio diz que é característica ou peculiaridade de quem persevera, insiste e não desiste de uma coisa específica. Ou seja, a perseverança ela está intimamente ligada à fé. A fé é o motor da perseverança e a perseverança ela persegue um propósito, sabe? A perseverança ela leva a gente até alcançar um propósito, porque ela existe por conta de um fim determinado, para uma coisa específica. Ela não é ao léu, ela não é qualquer coisa, não é qualquer querer, é uma perseverança. É uma característica ou particularidade de quem persevera, insiste e não desiste de alcançar uma coisa específica. E uma coisa bem interessante, queridos, que a gente vai ver na Bíblia de todas as pessoas que perseveraram, a perseverança ela sempre precedeu a bênção. A gente quer ser abençoado, a gente quer receber de Deus, a gente quer receber a graça de Deus. Sim, isso é maravilhoso, todos querem. Até o ateu quer, todos querem. Mas, para receber a bênção, a gente tem que perseverar. Não existe vitória sem luta, não existe bênção sem perseverança. A gente precisa perseverar. E entre as orientações apresentadas nesse texto está da importância da perseverança na vida do cristão. Pois ela, como eu acabei de dizer, ela antecede a bênção provida pelo Senhor na vida do crente. Mas por que a perseverança antecede a bênção? Porque o Senhor, às vezes, ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa fé naquilo que ele tem preparado para nós. Em Romanos capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, ele vai dizer, e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança ela produz experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então a perseverança, ela leva a gente a passar por cima das tribulações. A perseverança, queridos, é claro que é uma perseverança naquilo que é bom, naquilo que é frutífero, naquilo que vai nos edificar, né? Aquilo que vai trazer crescimento para nós, sobretudo espiritual. Se for alguma coisa que vai te derrubar, você pode ter certeza que Deus vai ser o primeiro a tirar do teu caminho. Mas se for alguma coisa que vai te fazer crescer, persevera nisso, busca isso, queira isso, com desejo insistente. E não desista até você alcançar a tua bênção. Porque até chegar no caminho da bênção, nós vamos ter muitos obstáculos. A gente vê aqui no texto, né, de Lucas, capítulo 18, do verso 35 ao 43, né, exatamente isso que aconteceu. Para chegar até a bênção, Bartimeu precisou perseverar. O contexto dessa passagem é que Jesus estava a caminho de Jerusalém para a Páscoa.
Estava a poucas semanas da sua crucificação, estava a caminho para a Páscoa. Nessa época, os peregrinos eles viajavam juntos, faziam aquele grupo, uma caravana, e andavam da sua cidade até Jerusalém para comemorarem a Páscoa. Jesus estava em um grupo desses. E todos queriam ouvir o Mestre, todos queriam estar perto deles, todos queriam compartilhar da presença dele. Quando esse grupo em que Jesus estava chegando próximo à cidade, por uma vila, aqueles que não podiam ir até a festa, era bem comum, eles se ajuntavam pela beira do caminho para ver os peregrinos, para ver aquelas pessoas que estavam fazendo aquela peregrinação para seguir a Jerusalém e desejar a eles que tivessem uma boa viagem, uma boa sorte. O cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho, no meio, misturado a esses que não iriam para Jerusalém, mas ele estava sentado à beira do caminho. É claro que ele, por um motivo específico, ele era cego. Talvez não tinha ninguém que o guiasse, talvez não tinha ninguém que o conduzisse, mas muitas pessoas ficavam ali porque não queriam ir, então ficavam para ver aquela peregrinação passar. O barulho da multidão, aguçou um dos sentidos da pessoa, porque a gente sabe que é cientificamente provado que uma pessoa, quando ela perde ela tem alguma deficiência em algum dos sentidos, ela por si só, o seu organismo acaba aguçando o outro como um meio de sobrevivência. Então Bartimeu escuta de longe que vem uma multidão, e parecia aos seus ouvidos que essa multidão era diferente daquelas outras que já haviam passado. Talvez essa multidão, com certeza essa multidão era diferente daquelas que passaram por ali durante todo o tempo que Bartimeu estava convivendo na beira do caminho. Porque ele mendigava, ele estava ali pedindo esmolas, era do convívio, era costume do Bartimeu estar naquele local. A gente vê que ele estava perto de Jericó, e aí ele, quando escuta o barulho da multidão, ele pergunta o que está acontecendo. Versículo 36, Lucas 18, 36. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E aí as pessoas notificaram a ele que não era uma multidão qualquer. Não era qualquer pessoa que estava passando ali. Olha, disseram para ele, olha, quem está passando, quem vai passar daqui a pouquinho aqui, é Jesus, o Nazareno. É como está descrito no texto que informaram para ele. No verso 37, anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Ele, Jesus o Nazareno, quem é? Jesus o Nazareno, ele é um homem que faz milagres. Dizem que ele é o Filho de Deus. E a gente... E já fica aqui o primeiro ensinamento, porque aquelas palavras trouxeram esperança para o cego de Jericó. Jesus, o Filho de Deus, está passando por aqui. Ele passou a conhecer Jesus da experiência de alguém. Alguém sabia de alguma experiência que em algum lugar, em algum momento, Jesus havia curado. Pouco antes de entrar ali, Jesus havia passado por uma cidade e vieram até o encontro de Jesus 10 leprosos. Os 10 leprosos foram até Jesus porque eles queriam ser curados. E Jesus cura, e Jesus disse, olha, vá até o sacerdote e vocês vão ser curados. E eles foram. E antes de chegar lá, porque eles tomaram a iniciativa de obedecer a voz de Jesus, eles foram curados. Quando eles chegaram lá e viram que tinham sido curados, um deles voltou, se jogou aos pés de Jesus e começou a render graça, porque sabia que havia recebido o milagre da parte de Jesus. E Jesus falou, não foram 10 os que foram curados? Por que só você voltou? Vai, a tua fé te salvou. E ele foi seguindo, aquele leproso vai seguindo Jesus, dando glória a Deus, aquilo foi se espalhando. Não é esse que era leproso? Olha só como é que a pele dele está, nova como a pele de um bebê. E aí isso vai, o testemunho dele vai alcançando as pessoas, e alcançou aquela pessoa que disse para Bartimeu, olha, Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, que cura milagres, que realiza milagres, ele vai passar por aqui. O coração de Bartimeu se alegra, renova nele a esperança, ele vê ali, agora é a minha oportunidade. Ele era cego.
E a cegueira dele era um grande obstáculo para ele, porque ele não podia ver Jesus. Mas por ter a sua audição um pouco mais aguçada, né, ele deduziu que na hora em que Jesus estava passando, talvez o alvoroço fosse maior, as pessoas gritavam: mestre, mestre, toque em mim, mestre, olha para mim, mestre, mestre, mestre. Ele, opa, Jesus está passando por aqui. Ele recobra o seu fôlego, senta na beira da calçada e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que é que Bartimeu sabia que Jesus podia fazer alguma coisa por ele? Por que é que Bartimeu, sendo cego, nunca havia visto nenhum milagre que Jesus havia operado, sabia que Jesus podia fazer alguma coisa por ele? Porque quando ele perguntou o que está acontecendo, alguém disse: Jesus o Nazareno, o Filho de Deus que realiza milagres, está passando por aqui. Queridos, nós precisamos anunciar Jesus. Nós precisamos falar das maravilhas de Jesus. Nós precisamos gritar para as pessoas que estão cegas neste mundo que Deus, Jesus, o Filho de Deus, neste tempo realiza milagres. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Para que elas também tenham a oportunidade de, assim como Bartimeu, ter esperança no seu coração e possam clamar a Jesus por suas vidas. Esse é o primeiro grande ensinamento que nós vamos tirar dessa palavra. O testemunho gera esperança no coração das pessoas. O testemunho gera motivação no coração das pessoas. Então não se cale. Diante de tudo aquilo que Jesus já fez por você, não se cale. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Então nós precisamos anunciar aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que o teu testemunho de vida possa aguçar o coração das pessoas. Que o teu testemunho de vida possa acender a chama da esperança no coração daqueles que estão cegos, como aconteceu com Bartimeu. Bartimeu, sentado na calçada, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 38. Aí no versículo 39, ele começa a receber críticas, começa a receber repreensões. A multidão daqueles que estavam à frente ali repreendiam a ele, dizendo: olha, cala-te, não importunes o mestre. Mas no versículo 39, o que aconteceu? Ele, pelo contrário, ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os obstáculos da vida, eles não são intransponíveis. A montanha de problema que às vezes se levanta na nossa frente, ela não é intransponível, porque para Deus não há impossível. E se você for perseverante, você vai passar pelo problema. Se você for perseverante, você vai avançar na tua prova. Se você for perseverante, você vai chegar na tua bênção. Mas é preciso perseverar. Perseverar na vida de oração, perseverar na leitura bíblica, perseverar na comunhão, perseverar na busca da santificação, sem a qual nenhum de nós verá a Deus. A história da Bíblia e da humanidade ela é recheada de homens que perseveraram, homens e mulheres, é claro, que perseveraram e venceram, e foram vitoriosos. O maior presidente de todos os tempos dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele está nos arautos da história, talvez um dos homens mais influentes da humanidade. Abraham Lincoln parece que, assim, no primeiro momento, é um grande homem de sucesso. É um grande homem, um referencial, né? E, de fato, a sua carreira, a sua fé em Deus, porque ele era um cristão, a sua fé em Deus, ela faz com que ele seja um referencial. Mas o que poucas pessoas sabem foi a luta que ele chegou, que ele teve que atravessar, as provas que ele passou, até chegar no status que ele ficou, que ele recebeu. Abraham Lincoln, a sua história de vida começa aproximadamente, ele era um homem comum, um empregado, trabalhava em uma fábrica, em uma produção, mas de uma hora para outra, no ano de 1832, Abraham Lincoln ficou desempregado. Ele começou ali a sua vida de provação.
E aí ele tentou, ele era uma pessoa influente, era uma pessoa comunicativa, e naquele mesmo ano em que ele ficou desempregado, ano de 1832, ele tentou uma cadeira no Legislativo Estadual da cidade de Illinois, onde ele morava. Foi o primeiro fracasso dele como político. Ele tentou e não conseguiu. No ano seguinte, em 1833, ele abriu um negócio, pegou a rescisão, pegou o dinheirinho dele que sobrou, abriu um negócio e falou: não vou para a política, eu não vou voltar para a fábrica, eu vou abrir meu próprio negócio e eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. O negócio durou menos de 2 anos e quebrou. No ano seguinte, em 1834, aquilo que ele havia empreendido quebrou. E eu conheço o que é isso. Eu trabalho com pessoas que são autônomas, pessoas que abriram o seu negócio e ali eles dependem a sua vida depende daquilo, a sua família depende daquilo, o sustento do seu lar depende daquele negócio. E Abraham Lincoln quebrou. Em 1836, no ano seguinte que ele havia quebrado, a sua noiva faleceu, o amor da sua vida. E aí ele se recupera, 1 ano depois ele tenta voltar de novo à sua vida normal, mas ele sofre uma crise de ansiedade e ele entra numa profunda depressão. Ficou 2 anos com depressão e em 1838 ele volta, orientado, ajudado por algumas pessoas, ele volta a tentar uma carreira política e ele tenta se lançar à presidência da Câmara Legislativa da cidade de Illinois, a cidade onde ele residia. E mais uma vez ele sofre derrota. Em 1843, 5 anos depois, ele tenta o Congresso Nacional como deputado e ele foi derrotado de novo. Em 1846, em novas eleições, ele tenta novamente ser eleito como deputado federal. E aí ele consegue o seu primeiro êxito nas eleições em 1846, mas aí na reeleição, em 1848, ele não consegue se reeleger, ele foi derrotado novamente. E aí em 1854, ele tenta um cargo maior na política, ele tenta entrar para a política como senador, representando o estado onde ele morava. E ele não conseguiu êxito. Ele falhou em mais uma tentativa. E aí, em 1856, ele tenta entrar para a presidência, mas só como vice-presidente da República, e ele sofre uma nova derrota na política. E aí, então, em 1856, quando ele concorre ao cargo de presidente da República dos Estados Unidos, o Senhor dá vitória para ele. De 1833 até 1858, a gente pode contar pelo menos 10 fracassos, 10 derrotas absurdas que aconteceram na vida de Abraham Lincoln. E ele não desistiu, ele persistiu e Deus deu vitória para ele. E ele entrou para os arautos da história como sendo um dos homens mais relevantes da humanidade. Até hoje, ele é citado nos Estados Unidos como referência. Nos Estados Unidos e no mundo. Lincoln, ele nunca deixou se abater diante de uma derrota. Mas agora, porque ele foi perseverante, o seu nome vai ser conhecido por todas as gerações. Porque ele perseverou e o seu esforço foi recompensado. Sabe por quê, queridos? A perseverança, ela revela a nossa fé. A perseverança, ela revela a nossa fé. Se a gente desiste daquilo que nós estamos buscando, de ter alcançar um objetivo, a gente está desistindo por nossa própria força. Porque se tem alguém aqui que não pode, sou eu. Se tem alguém aqui que é limitado, que a visão não passa da parede que está na minha frente, esse alguém sou eu. Eu não posso colocar culpa em Deus pela minha desistência, porque eu sei que Deus pode todas as coisas. Deus, ele pode todas as coisas porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele tem em suas mãos todo o poder. Então, a persistência, ela revela a nossa fé. Jesus pediu que trouxessem Bartimeu. No versículo 42, versículo 41... Versículo 40, de Lucas capítulo 18. Então parou Jesus e mandou-lhe trazer. Mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, lhe perguntou: que queres que eu te faça?
No versículo 41, o Senhor diz para ele: que queres que eu te faça? E ele respondeu ao Senhor com convicção: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus diz para ele: vê, a tua fé te salvou. Queridos, olha só que coisa interessante. Jesus podia dizer para ele assim: olha, você está curado. Veja, a tua fé te curou. Da mesma forma como a gente vai ver aquele exemplo que eu dei dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, quando apenas um deles voltou para agradecer a Jesus por aquilo que tinha acontecido, Jesus disse para ele: não foram 10 que foram curados? Por que só você que voltou? Vá, a tua fé te salvou. Todos os outros foram curados. Foram curados, mas a fé salvadora é aquela que nós derramamos aos pés de Jesus. A fé salvadora é aquela que é depositada em Jesus. Bartimeu, porque confiou que Jesus era poderoso para fazer infinitamente mais, ele foi não só curado, mas ele também foi salvo. Devido à sua perseverança em continuar clamando ao Senhor, sua fé foi revelada publicamente e ele foi curado e salvo por Jesus. Perseverar, meus amados, é não desanimar, é manter-se focado naquele propósito que você tem para a tua vida, naquele propósito que você tem para crescer na fé, para se manter firme nos caminhos do Senhor, para ter a tua casa servindo ao Senhor. Tem gente que diz: eu acho lindo aquela frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eu não vejo esperança para o meu filho. Eu acho lindo a frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eu não vejo esperança para o meu marido, eu não vejo esperança para minha esposa, eu não vejo esperança para o meu tio, para o meu irmão, para minha mãe, para o meu pai. Fique firme, persevere. Persevere na tua fé, porque a perseverança vai te levar até a vitória. Você vai passar por cima dos desafios, vai vencer os obstáculos e você vai ser vencedor. Lucas capítulo 8, versículos 43 em diante. A cura de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. A fé de uma pessoa que crê em Cristo gera em seu coração um estilo de vida marcado pela perseverança e pelo ânimo. Querido, se nós temos fé é a firme convicção daquilo que a gente ainda não viu, mas a gente sabe que vai chegar. Amém? Então a gente já pode se alegrar no Senhor. Se a gente tem fé, a gente se alegra, porque sabe que vamos receber a vitória. Se a gente tem fé, a gente se alegra no Senhor, porque sabe que aquilo ali, a nossa fé, ela aumenta o nosso ânimo, ela fortalece a nossa convicção. É um estilo, a pessoa que tem fé, que persevera, ela tem um estilo de vida diferente de todos os outros. É muito fácil desanimar diante das adversidades, porque na vida vai acontecer problemas, virão uma multidão de problemas. Os problemas vão se revelar para você a cada dia. Mas eu quero te lembrar também de uma mulher que perseverou, a mulher do fluxo de sangue. Lucas capítulo 8, do versículo 43 ao 48, relata a história de certa mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Dessa mulher não se sabe o nome, não se tem escrito na Bíblia a sua genealogia, ninguém sabe o seu CPF ou a sua linhagem, e apesar de todo o sofrimento de ser uma pessoa anônima, ela tinha convicção em Cristo Jesus, e no seu coração ela cria que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela ficaria curada daquela terrível enfermidade. Parece alguma coisa que nós estamos vivendo nesse tempo? Uma terrível enfermidade que os médicos não sabem a cura, a ciência ainda não descobriu. Um dizem que é hidróxido de cloroquina, outro diz que só comprar ivermectina, o remédio do piolho, vai curar, outro diz que tem que tomar isso, outro diz que tem que tomar aquilo. Não se sabe ao certo ainda qual é o remédio para curar e para deter a Covid-19. Mas nós temos uma solução.
A nossa fé em Cristo Jesus, a fé que Bartimeu teve, a fé que a mulher teve, que sabia que se apenas tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. Seria curada. Aquela mulher fora movida por uma fé e por uma perseverança sobrenatural. E nem mesmo a multidão que apertava ela de todos os lados pôde impedi-la de se aproximar de Jesus. Às vezes os problemas parece que a gente sai de casa, ele tá só a gente abrir a porta, ele está ali do lado de fora esperando a gente de braço cruzado. Vim te fazer uma visitinha, vou passar o dia todo contigo. E a gente não consegue ver nada mais na nossa vida se não for os problemas. E isso às vezes gera desânimo. Isso às vezes gera falta de fé. Querido, pode ser uma multidão de problemas. Pode ser o inferno inteiro se levantar contra você. Se você tiver perseverança e fé, você vai alcançar a vitória em Cristo Jesus. Aquela mulher se aproximou de Jesus e no versículo 45 de Lucas, capítulo 8, ela toca em Jesus e Jesus para tudo. Para tudo. E os discípulos disseram, mestre, o que foi? Por que o Senhor parou? Jesus disse, porque alguém me tocou. Olha que coisa interessante, meu Deus do céu. Uma multidão apertava Jesus. Pessoas puxavam suas vestes, o seu cabelo, o seu braço. Pessoas se jogavam pelo caminho. Pessoas faziam loucuras para chegar perto de Jesus. Mas ele para no meio de uma multidão de dezenas, centenas, milhares de pessoas, porque alguém toca ele de forma diferente. Queridos, a tua fé toca Jesus de forma diferente. A tua fé, a fé genuína, mesmo que ela seja pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor de todos os grãos, ela pode chamar a atenção de Jesus. E ela vai chamar a atenção de Jesus. Ele percebeu imediatamente que alguém tinha tocado ele de maneira diferente. Alguém tinha tocado ele com fé. E procurou saber quem é que tinha agido daquela forma. O texto diz que ela ficou, a mulher, quando Jesus diz, olha, quem me tocou? Ela fica toda trêmula. Ela fica nervosa. Caiu aos pés de Jesus porque ela sabia que havia sido curada no exato momento que toca nas vestes de Jesus. No exato momento em que ela toca nas vestes de Jesus, ela ficou curada. Perseverança. Ela então ouviu da boca de Jesus no versículo 38 de Lucas capítulo 8, dizendo para ela, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa mulher anônima, que a Bíblia nem sequer menciona o nome, ela enfrentou vários problemas que podiam tê-la desanimado, desencorajada, impedindo ela de chegar até Jesus. Ela sofria de uma hemorragia incurável, pois o texto bíblico afirma que ela já havia visitado inúmeros médicos, gastado todo o seu recurso financeiro, e sem obter melhora, ela estava cada vez pior. Podemos imaginar, queridos, a fraqueza do seu corpo físico, com aquela hemorragia que ela vinha sofrendo por tantos anos. A pressão emocional que aquela mulher padecia, a fragilidade que ela se encontrava. Não bastasse a doença, no contexto daquela época, uma mulher que estava com hemorragia, ela era tida como impura pela lei. E aí, se ela era impura pela lei há 12 anos, tida como impura, ela não tinha somente motivos para se desanimar, como também haviam limitado a sua vida social e a sua vida religiosa. Eram muitos os obstáculos que ela tinha. Era muita coisa que ela precisava enfrentar.
inclusive a multidão que a pressionava e dificultava a sua aproximação de Jesus, mas ela foi perseverante. Ela tinha um propósito, que era buscar a sua cura, e ela venceu todas as barreiras. Seu desejo de ser curada era muito maior do que todas as aparentes dificuldades que estavam se apresentando para ela. E ela perseverou, ela não desistiu e ela foi vitoriosa. Quantas pessoas desistem diante do primeiro fracasso, do primeiro obstáculo? Às vezes nós desistimos na primeira tentativa, no primeiro erro, na primeira crítica. A caminhada ela só é vitoriosa, querido, para aqueles que perseveram e não desistem, não se deixam abater pelo ânimo. A história fala de homens que foram derrotados, mas que no tempo venceram e tem muito a nos ensinar. E por último eu quero compartilhar com você mais uma vez uma história da minha vida, a história da nossa família, o quanto minha mãe orou pela vida do meu pai. Durante todo o tempo dela convertida ao Senhor, 30 anos de conversão, ela orava ao Senhor pela vida do nosso pai. Buscava a Deus pela vida do nosso pai, e ela dizia: um dia eu sei que o Rafael vai aceitar a Jesus. E a gente via as dificuldades que ela enfrentava, os problemas que ela tinha, e ela era perseverante, ela orava, ela apresentava. Ontem na pregação eu falei de uma coisa um pouco parecida com isso, de uma mulher que foi até o seu pastor e disse: pastor, estou cansada de falar com meu marido sobre Deus. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo com ele, mas parece que entra no ouvido e sai no outro, e ele até agora não se converteu. O pastor disse para ele: minha filha, fale menos com seu marido e fale mais com Deus. Queridos, use a tua fé. Use a tua fé. Mesmo que ela seja pequenininha. Se você tem fé no Senhor, não desista, persevere. Continue avançando. Que o Senhor vai nos dar vitória. E embora às vezes a vitória que o Senhor nos dê, que vai nos dar, seja diferente daquela que nós pedimos. Por exemplo, na vida da nossa família. Quando meu pai foi internado com problemas de coração e ele precisou operar, e ele foi para o hospital, e ele ficou naquele hospital, depois ele foi operado no hospital na Barra da Tijuca, e depois a minha irmã levou ele para o Hospital Geral do Corpo de Bombeiros, e ali ele ficou sendo cuidado. E a gente tinha esperança, porque dentro do hospital meu pai aceitou Jesus. Nós oramos com ele, ele fez a confissão de fé e entregou a sua vida para Jesus. E foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de ver o meu pai pregando a palavra. Dos filhos, eu fui o único que teve essa oportunidade, porque a gente revezava, cada filho ia um dia para ficar, um dia meu irmão, a minha irmã, outro dia a minha mãe, a gente tinha uma escala. No dia da minha escala, meu pai falou: olha, eu conversei com um homem mais cedo que está no quarto do lado aqui, ele está precisando de oração, vamos lá falar de Jesus para ele. Eu disse: claro, pai, vamos sim. E quando nós chegamos lá, o meu pai falou: oi, tudo bom? Esse aqui é meu filho e a gente veio aqui orar com você. Olha, você precisa ter fé para você sair dessa situação. Deus, ele pode fazer um milagre. Eu fiquei abismado, meus olhos, eu chorava vendo meu pai falando de Jesus. Era tudo que minha mãe sonhava. Era tudo que minha mãe pedia durante aqueles 30 anos. E o mais interessante, nós pregamos de Jesus para aquele homem, nós oramos por aquele homem que meu pai falou de Jesus para ele naquela noite, naquele hospital, aceitou a Jesus. Ele aceitou a Jesus e aquilo ali encheu o nosso coração de esperança. Olha, quando meu pai voltar para casa, ele vai se batizar, ele vai ser curado, ele vai vencer esse desafio, ele vai passar por essa. Mas só que meu pai não volta para casa. 2 dias depois daquele episódio, ele partiu para o Senhor. E a vitória que Deus nos deu foi de que meu pai entrou para a glória. Está morando hoje no céu. Porque a minha mãe perseverou. Alguém perseverou na vida do meu pai. Você precisa perseverar.
Usa a tua fé. Vai pela palavra. Caminha pela palavra. Que o Senhor tem bênçãos para a tua vida. Portanto, meu amado, a perseverança é uma prerrogativa indispensável da vida cristã, pois ela nos fortalece para vencer os obstáculos, as críticas, as limitações, as provações, as tentações, tudo que vem para tentar nos deter. Tudo aquilo que nos distancia do Senhor, porque a perseverança também revela a nossa fé no Senhor. E sem ela, nós não podemos alcançar as bênçãos de Deus. Eu comecei o texto, a pregação, citando Romanos capítulo 5, versículo 3. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: mas não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz em nós a perseverança. E a perseverança produz em nós a experiência. E a experiência produz em nós a esperança. É um processo. Nós estamos envolvidos nesse processo. Um passo leva ao outro. Um passo leva ao outro. E a esperança não desaponta, o apóstolo continua. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Persevere. Persevere. Tinha um pastor que falava na Rádio 93, e eu escutava muito o debate da 93 um tempo atrás, e ele tinha uma frase muito interessante que ele dizia: vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. Vamos perseverar no Senhor. Continue avançando. Ah, mas eu sou fraco, eu preciso da minha fé aumentada, eu preciso, então ore, dobre os joelhos, mas faça uma oração com propósito, sabe? Ore com propósito. Ore com perseverança também, para que a tua fé seja aumentada, para que o Senhor possa te fortalecer para a caminhada. E o Senhor da graça e de todo entendimento vai nos dar sabedoria para nós enfrentarmos os nossos desafios. Nós vamos vencer as multidões em nome de Jesus. E o Senhor vai nos dar vitória. Amém? Vamos orar? Eu queria orar contigo para que o Senhor possa nos fortalecer. Fortalecer a minha vida e a tua vida. Para o Senhor fortalecer a nossa vida espiritual. Para o Senhor fortalecer a nossa vida de oração. Para o Senhor tirar de nós a frieza espiritual, irmãos. Para que não haja mais frieza espiritual, não tem mais espaço. Não tem mais espaço para nós ficarmos esperando as coisas virem ao nosso encontro. Vamos caminhar, vamos andar na direção delas, vamos perseverar no Senhor. Curva a tua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Paizinho querido, nós louvamos o teu nome e a ti bendizemos porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor produz em nós a fé. A fé que temos vem do Senhor. A fé que temos no Senhor vem do Senhor. E nós te louvamos porque o nosso coração ele é movido pela fé que vem do Senhor. Pai amado, e que essa fé nos leve, nos conduza a perseverar. Não nos deixe esmorecer. Temos visto tanta coisa ruim acontecendo lá fora. Temos visto um cenário sendo pintado, ó Pai amado, com negras nuvens, com toda a escuridão. Mas nós sabemos que a vitória vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta-nos a fé para crer que a perseverança que produz em nós e a experiência que produz em nós a esperança nos leve a alcançar a vitória no Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda aquele pai de família que tem orado e que tem sido perseverante na sua fé e na sua oração, buscando a vitória, buscando a bênção. Ele não está buscando coisas para si, ele tem buscado coisas para a sua família. E essas coisas vão edificar também o seu reino. Então abençoa a perseverança deste homem.
Abençoa essa mulher, ó Pai amado, que tem sido perseverante na oração, tem sido perseverante em buscar a Tua face, Senhor, tem sido perseverante na busca, ó Pai amado, pela vitória que ela almeja para a sua família, para a conversão daquelas pessoas que ela ama. Dá vitória a elas em nome de Jesus neste propósito, Pai. Pai amado, dá vitória aos jovens, para que perseverem, para que tenham o sonho e desejo de servir ao Senhor, de viver na Tua presença, de alcançar coisas grandes. Não os deixem desistir pela primeira palavra contrária que seja lançada, pela montanha de problemas que se levanta à frente, pela muralha que o inimigo tenta colocar para fazer evitar com que caminhem contigo. Pela fé e na perseverança, eles vão passar por cima de todas as coisas. Aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta-nos a fé para que a nossa oração seja uma oração ousada. Pai amado, nós queremos ter uma fé para agir. Às vezes a nossa fé só nos faz crer. Eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor faz, eu creio que o Senhor dá, eu creio que o Senhor realiza. Mas, ó Pai amado, nós queremos ter uma fé para agir. Nós queremos ser o canal da bênção dentro da nossa família. Então enche o nosso coração dessa fé, para que possamos persistir e possamos ver a vitória que o Senhor vai nos entregar. Continua abençoando a Tua igreja, Senhor. Continua abençoando o Teu povo que se reúne aqui, se reúne nos seus lares, buscando a Tua face. Abençoa as igrejas, ó Pai amado, espalhadas no Brasil e no mundo, onde, ó Pai amado, tem ali um pastor, um missionário, um obreiro que prega o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno da cruz. Pai amado, que o Senhor possa fazê-lo prosperar no seu caminho, através da perseverança e da fé. Continua abençoando a nossa igreja, abençoe nossos pastores, pastor Vanderlei, o pastor Lélio. Abençoa a vida desses homens de Deus. Aumenta-lhes a fé, a perseverança, a esperança, a experiência, em nome de Jesus. E nos abençoe, Pai. Nos abençoe nesta noite. Abençoa a nossa nação, abençoa a nossa família. Aqueles que estão enfermos, ó Pai amado, que foram alcançados pelo Covid-19. Parece que essa enfermidade é um gigante. É um gigante que veio afrontar. Eu estava meditando na palavra que o pastor Vanderlei pregou esses dias sobre Senaqueribe, que afrontou a Deus. Pai amado, e essa doença vai ser como Senaqueribe. Pelo caminho que ela veio, ela vai voltar em nome de Jesus. E nós vamos nos ver livres delas. Dentro das nossas casas, no seio da nossa família, dentro do nosso bairro, dentro do nosso município, no nosso estado, no Brasil. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nos ajuda a perseverar, Senhor. A prova não é maior do que o nosso Deus. A luta não é maior do que o nosso Deus. E nós vamos vencer no Senhor, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Muito obrigado por esse encontro. Abençoa os teus filhos, ó Pai amado, que estão em casa assistindo essa live. Abençoa a liderança da nossa igreja. Abençoa o irmão Wagner, que está acometido da doença e deveria estar pregando hoje, mas foi impossibilitado. Abençoa o teu filho, renova, restaura ele para a glória do teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós neste tempo. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, igreja. Vamos perseverar no Senhor, amém? O Senhor está conosco. O Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó está do nosso lado, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amanhã nós temos um encontro, às 10h30 da manhã. Pastor Lélio vai estar trazendo aquela palavra abençoada para nós, um culto abençoado. Pastor Lélio, irmã Heloísa, a Sara, o presbítero Emílio.
irmã Sandra, essa família abençoada do Senhor. Então amanhã esteja reunido conosco, 10h30 da manhã, tá? Pelo canal da igreja, da nossa congregação IEC Viva Esperança, ou pelo Facebook do nosso pastor, pastor Lélio, ou da Heloísa, tá bom? A gente vai se falando e a gente se encontra amanhã em nome de Jesus. Beijo a todos e Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.